Boa noite, hoje nós iremos fazer a apresentação da matéria de Ecologia sobre saúde única e o artigo escolhido foi Leptospirose no contexto da saúde única e suas diretrizes de vacinação. Os componentes do grupo são Ana Mariano, Ana West, Beatriz Albergaria, Bianca Ferreira, Fernanda Ribeiro, Isis Cunha, Júlia Armede, Júlia Cunha, Lara Marques, Paula Martins e Ian Calci. Aqui segue um print do artigo escolhido. Dando continuidade à apresentação, o conceito de saúde única ele baseia-se sobretudo na inter-relação existente no trinômio saúde humana, saúde animal e o meio ambiente. Esse conceito de saúde única tem atraído a atenção de diferentes áreas e ele baseia-se nessa conscientização da necessidade de integração para prevenir e também controlar patógenos entre humanos, animais e o meio ambiente. As zoonoses são enfermidades transmissíveis entre animais vertebrados e humanos, e o estreitamento existente entre animais de companhia e pessoas aumenta esse risco potencial de infecção. A leptospirose é um tipo de zoonose característica de países tropicais e subtropicais, que é favorecida pela onda de calor e aumento das chuvas. O nosso artigo ele discute a importância da adequação da infraestrutura de cidades para promover o relacionamento entre humanos e animais à luz da saúde única e propõe medidas profiláticas como vacinação canina contra a leptospirose de acordo com as diretrizes atuais. Já nessa parte da contextualização da zoonose, né, o histórico começa ali em 1917, onde a leptospira no Brasil vai ser identificada em humanos, né, porém tendo muitos indícios de que essa existência ela pode ser anterior, já que a confusão dos sintomas com a febre amarela era muito recorrente. Já puxando ali para os sinais e sintomas, né, essa enfermidade infecciosa ela vai se caracterizar em febril aguda ou febril crônica, de etiologia bacteriana, causada por Espirochetidae, do gênero Leptospira, né, que vão ter ali entre seus sintomas a febre, dor nas articulações, olhos vermelhos, calafrio, vômito, tosse, esplenomegalia, né? Já ali em sua via de transmissão vai ser entre animais vertebrados e o homem, né? Com o consequente aumento progressivo desse número de animais, né? Incluindo esses ambientes de lazer e ambientes públicos que acabam aumentando o risco potencial de infecção, né? Entre os animais que podem fazer essa transmissão, temos, por exemplo, o rato, cães, né? Ou seja, uma urina infectada ali exposta no solo, a água infectada, os alimentos, né? Essa leptospirose ela vai ser caracterizada por doenças que são relacionadas à falta de saneamento ambiental, né? Ou seja, esse saneamento ambiental inadequado, que vai ser ali uma enfermidade que vai ter o seu diagnóstico através do hemograma, da bioquímica sérica, da urianálise, ou seja, a OMS também recomenda a soroaglutinação microscópica. Apesar da leptospira ela poder se manter por longos períodos nos rins, né, existe sim um tratamento, que seria ali, né, a imunoprofilaxia contra os sorovários mais prevalentes mesmo. Com relação aos materiais e métodos, os textos e o artigo foram feitos a partir de livros, revistas acadêmicas e científicas, tanto online quanto impressas. A parte da pesquisa foram associadas as palavras-chave cães e seres humanos e a instituição que, de fato, fez o artigo, né, produziu o artigo, é a Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais, que trata justamente dessa discussão entre a vacinação e a doença. Já em relação aos aspectos etiológicos, né, essa doença zoonótica, ela vai ser, né, como foi tratado antes, infecciosa, febril, podendo ser aguda ou crônica. Além disso, a infecção bacteriana, ela vai ser ali, né, através de Espirochetidae, do gênero Leptospira, ou seja, né, abrange cerca de 250 sorovariedades, sendo as mais frequentes a Leptospiras icteroaemorragiae,
e a canícola. Além disso, né, ainda nos aspectos etiológicos, essa transmissão e essa contaminação através da urina de principalmente roedores pode ser também através de cães, né, bovino, suíno também, além de ser necessário que haja a presença de matéria orgânica em água e solos contaminados pela urina de animais infectados, para que aconteça de fato essa transmissão da bactéria, que pode sim permanecer nesses ambientes até por 2 semanas, né? Ou seja, essa incidência ela acaba ocorrendo um maior risco, ou seja, né, a gente vai ter ali uma maior contaminação em países tropicais e subtropicais. Então, essa incidência vai ser muito maior nesses países. Com relação aos aspectos socioambientais, nós temos o conceito de saúde única, que é baseado na inter-relação entre saúde humana, animal e o meio ambiente. E ele é defendido como uma abordagem para proteger a saúde pública através de políticas de prevenção e controle de patógenos, considerando a interface entre humanos, animais e meio ambiente. Outro tópico são as zoonoses, que elas são enfermidades emergentes transmissíveis entre humanos e animais e o meio ambiente, que elas se apresentam em relação às enfermidades vertebrados e humanos. A relação sólida entre animais de companhia e indivíduos justamente eleva esse risco de infecção. Existe também a vacinação de cães contra a leptospirose, que é uma medida preventiva crucial. Ela é recomendada pela Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais, a WSAVA, que foi citada anteriormente, e contém bactérias ativadas dos vermes Canicola e Ictero hemorragiae. O último tópico de aspectos socioambientais é a epidemiologia e seus efeitos em humanos, que é de alta incidência em regiões tropicais e subtropicais, particularmente no Brasil. A exposição acidental em áreas metropolitanas são propensas à inundação e engolfamentos, e a persistência da doença, com numerosos casos indicando a necessidade de políticas públicas para o controle do mesmo. Bom, aqui nós trouxemos um gráfico que mostra justamente esses casos confirmados de leptospirose no Brasil entre os anos 2000 e 2017. E a gente consegue perceber que os anos 2000, 2006, 2011, 2014 e 2015 se destacam por terem excedido esse número, essa linha média de casos confirmados significativamente. Bom, já em relação aos aspectos ambientais relacionados à zoonose e à saúde coletiva, nós temos aqui, né, primeiro esses 3 tópicos. A relação que fala ali, né, em relação a que a leptospirose sempre vai se relacionar a fatores ambientais em que ela estará inserida. Além disso, os locais de maior incidência são centros urbanos e locais com carência de saneamento básico, que vão ali possuir uma maior exposição ao contágio, visto que são locais onde exigem, de fato, uma maior incidência de enchentes e inundações. Bom, e como ocorre essa contaminação? A contaminação vai vir através da urina dos vetores da zoonose presentes nos lugares afetados, né, por enchentes, que vão se juntar ali com a água e a lama, facilitando o quê? O contato com a doença. Bom, adiante nós temos aqui ainda nesse mesmo tópico o fator ambiental, né, que a bactéria, quando não está em forma parasitária, ela vai se transcorrer na presença de umidade e temperatura, que vai variar entre 28 a 38 graus e um pH mais ou menos neutro ali, ou levemente alcalino, que vai variar em torno de 7,2 a 7,6 ali, né, no seu índice. Já a transmissão entre os seres, né, o que seria isso? Seria o ciclo em que o animal transmissor, né, o roedor, vai infectar o cão, e o cão vai infectar o dono, e aí vai iniciar-se, né, até a gente mostrou nesse slide daqui, esse ciclo, ou seja,
vai iniciar ali, né, quando os roedores eliminarem a leptospira em forma de urina, que vai contaminar o ambiente em que estão inseridos via solo, água ou alimentos. Com relação às ações em saúde única para prevenção e controle, nós temos os 3 pilares que englobam a saúde única. E em relação ao meio ambiente, temos que a proliferação da leptospirose ela deve ser controlada para a inibição da doença, e as medidas mais eficientes são o monitoramento dos ambientes suscetíveis à proliferação da doença, áreas alagadas, áreas propícias à proliferação dos roedores também. Quanto à saúde animal, temos que, levando em consideração o ciclo da leptospirose com o cão como transmissor para o ser humano, é considerável medidas como a realização de campanhas de vacinação canina e de animais suscetíveis a doenças. A WSAVA estabelece diferentes diretrizes de vacinação dos animais em cada país. No caso de regiões mais afetadas pela doença, recomenda-se a flexibilização por parte de veterinários a determinar a frequência das medidas de imunoprofilaxia. E também, o último tópico seria o controle populacional dos roedores e de pragas dessa doença. Sobre a saúde humana, nós temos que se relaciona com aspectos socioeconômicos em medidas de saneamento e de infraestrutura urbana. Soluções eficientes que reduzem diretamente a infecção para humanos que entram em contato com possíveis situações de transmissão são as redes de esgoto e drenagens eficientes, melhorias nas condições de moradia, sistema de coleta eficiente de lixo. Também temos sobre as zonas rurais que são citadas brevemente no artigo, e uma solução seria a educação da população rural sobre medidas de prevenção e controle das doenças em animais, incluindo o manejo adequado de resíduos e a limpeza dos locais de criação, assim como medidas preventivas a serem adotadas, como o uso de botas impermeáveis e luvas durante as atividades agrícolas. Bom, né? E por fim, indo já para a conclusão, temos, né, aqui esse potencial de infecção da doença que foi falado, né? Por que que a leptospirose ela é considerada tão grave, né? Já que podem evoluir para insuficiência respiratória aguda, hemorragia maciça, ou então até mesmo a síndrome de angústia respiratória do adulto, muitas vezes o que acontece, né? Essa infecção resulta dessa exposição direta ou indireta da urina, como foi falado, que vai de fato ali ter esse potencial infeccioso, independente se for através de alimentos contaminados ou de todos os outros motivos que foram citados anteriormente. Já em relação ali com a relação humana e animal com o vetor, né, é complexa e crucial para entender a transmissão dessa doença, já que é causada por bactérias. Ou seja, a doença ela pode ser transmitida diretamente, independente do fator de transmissão ser alimentos, águas contaminadas, como foi falado, mas a prevenção em si desse vetor envolve medidas como controle de roedores, saneamento básico adequado, vacinação de animais, ou seja, vai muito além do potencial inicial de infecção até de fato a como vai ocorrer essa transmissão. Já em relação ao meio ambiente e à contaminação, é justamente isso que eu acabei de falar, né? Essa prevenção, esse cuidado com o meio ambiente, com o saneamento, né? Já que é uma DRSAI, que seria uma doença, né, que está relacionada diretamente com o saneamento básico inadequado. Então, essa questão do cuidado ali com o ambiente público, incluindo, né, inclusive o ambiente privado também, que ele não pode ser deixado de lado, precisa sim ter uma atenção especial. A relevância da vacina, já que a vacina contra a leptospirose ela é altamente relevante devido à gravidade da doença e à sua ampla distribuição geográfica, né, visto que a leptospirose ela é de caráter mundial. A leptospirose ela pode causar uma variedade de sintomas, como a gente falou anteriormente,
né? E a vacinação é uma medida eficaz para prevenir essa infecção em humanos e animais de estimação, que vai sim reduzir o risco de transmissão, já que, além disso, a vacinação de animais também pode ajudar a reduzir a carga de leptospiras no ambiente, contribuindo assim para a saúde pública. Em relação à importância da abordagem da saúde única, está relacionado diretamente com a prevenção de doenças zoonóticas, né, ou seja, o monitoramento, a proteção da segurança alimentar, que seria garantir a saúde, né, animal, reduzir o risco de contaminação, a conservação da própria biodiversidade, que ao proteger, né, a saúde dos ecossistemas e da população de animais selvagens, a gente vai contribuir para a conservação da biodiversidade e a preservação dos serviços ecossistêmicos essenciais. Em relação à economia e desenvolvimento sustentável, onde investir em saúde única pode sim resultar em economias significativas a longo prazo, né? Ao reduzir esses custos associados ao tratamento, por exemplo, ao aumento dessa produtividade, ou seja, a saúde única ela é fundamental para promover a saúde global, proteger o meio ambiente, garantir o bem-estar humano e o animal também, né, a longo prazo. E, por fim, a necessidade de atenção do governo à saúde única. Que esse interesse dessa atenção é justificada justamente por todos os tópicos acima que foram citados, já que tendo essa atenção à saúde única a partir do governo, a gente consegue minimizar toda essa situação, tanto do potencial de infecção, a relação humana e animal, o meio ambiente, a contaminação, a vacina, como foi dita, que é muito importante, né? Essa saúde única, ela tem uma importância que vai para além da saúde pessoal de cada um, é de toda a sociedade. Então, uma sociedade bem cuidada, bem vista, né, bem monitorada, a gente consegue sim evitar, né, essa característica endêmica tão forte. Por fim, trazemos aqui as referências que foram utilizadas no nosso slide. E é isso. Leptospirose no contexto da saúde única e diretrizes de vacinação apresentado por nós. Obrigada.